Olá, nessa videoaula número 8 nós vamos então aprender a calcular as áreas. É bem fácil, nós podemos calcular a área, o atalho para cálculo de áreas é AA. Então a gente digita AA, dá Enter, e aí a gente vai clicar nos cantos das peças para calcular as áreas. Então eu poderia escolher que essa área seria feita pelo retângulo perfeito, né, dessa peça. Então eu vou encostar o mouse aqui e vou aprender um recurso que é o de deslocamento quando aparece essa linha tracejada. Ó, eu só encostei, tá? Eu não cliquei. Significa que eu consigo pegar nesse exato ponto para cá, ó. Aí sim eu vou dar um clique aqui. Ou se vocês quiserem, façam por esse ponto aqui, mas vai dar um pouquinho de diferença. É melhor a gente fazer mais direitinho. Até vou fazer como vocês estão iniciando, eu vou fazer umas linhas auxiliares aqui para facilitar, para vocês entenderem onde que vocês vão pegar esse ponto. Depois a gente apaga essa linha auxiliar, porque talvez você se perca um pouco nessa parte e eu não quero tornar o desenho complexo. Vou ligar o orto aqui. Pronto, fiz uma linha auxiliar aqui, ó. Entenderam? É aqui que a gente vai calcular a nossa área. Então, AA, Enter, vou clicar num ponto e aí eu tenho que seguir na sequência, tá? Em cada canto da peça, eu vou clicando para calcular a área. Terminei, dou Enter, apareceu ali, ó, área 26,95 e perímetro 20,80. Eu posso selecionar esse valor da área, dou Ctrl C, abro aqui com 2 cliques o meu texto e dou Ctrl V. Viram que barbada? Vamos agora então fazer as outras cálculos de áreas. AA, Enter, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui e aqui. 307, copio 307, aqueles 5 ali a gente desconsidera. Ctrl C, clico 2 vezes aqui e boto Ctrl V. Opa, entrou outra área. O que eu faço agora aqui? Vou ensinar um macetezinho para vocês. Se eu girar a minha barra, se eu clicar aqui em cima e girar o scroll, ó, eu consigo ver aquele texto que eu perdi. É 307. Então, eu vou clicar aqui, vou digitar 307. Tá feito, então, a área do meu depósito. Agora, eu vou calcular a área da copa. AA, Enter. Clico, clico, clico e clico, dou Enter. 3,28. Dou duplo clique aqui e boto 3,28. E por fim, agora eu vou calcular a área do banheiro então. A 2,85. Dou duplo clique, 2,85. Áreas calculadas então. Notem que aqui, como eu fiz a achura antes, alguns preferem que fique um quadrado aqui em branco na volta do texto, para melhorar a leitura da informação. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer primeiro o texto e depois fazer a achura. Só que aí tem que ter cuidado quando a peça é muito pequenininha, às vezes a achura fica se perde tantas partes dessa achura por causa do texto, que às vezes fica ruim para a gente interpretar o texto, entender o texto. Então aí tem que ter uma questão de bom senso. O que falta agora aí nesses desenhos aí, né? Para finalizar, os textos das portas e janelas que a gente não colocou. Então a gente vai entrar de novo no MT, no multitexto. Vamos dar um clique e outro clique. E vamos digitar o texto da porta da frente ali, que é ponto .80 por 2.10. Ponto .80 por 2.10. No desenho de vocês, ele está 0.8, mas a gente adota para desenho, né, que quando valores menores que 1 metro, a gente pode suprimir o zero,
para economizar espaço no desenho. Então, por isso que está ponto 80. Agora eu clico em cima. O que eu fiz errado? Ó? O grip já está errado. Não adianta eu abrir e refazer aqui e botar a justificação, porque ele vai continuar errado, tá? Ele não aceita. Então eu vou ter que fazer de novo porque eu me acelerei e errei ali. Então vou colocar agora ponto 80 por 2.10. Seleciono o texto, isso que eu me esqueci de fazer antes, boto o MC, agora sim. Pego esse texto e movimento. Vou tirar o orto. Coloquei um texto aqui. Agora eu vou copiar esse texto com copy. Vou copiar com base nesse ponto para botar nesse outro ponto aqui. Vou largar já um texto aqui e um texto aqui. O que acontece? Esses textos aqui não estão no sentido correto, então a gente poderia usar o comando rotate, que a gente não aprendeu ainda. Mas eu vou ensinar uma outra maneira da gente fazer isso daí. A gente pode dar um Ctrl P, que é Ctrl P não, Ctrl 1, que é as propriedades do objeto. Clicamos em cima do objeto e vamos colocar aqui na opção Rotate aqui, ó, que está no Style, ali, deixa eu ver, aqui está dentro do texto, ó, no título de texto, opção Rotate, vamos colocar 90. Olha que bacana, tá certinho agora a posição dele. Inclusive, até vou apagar os outros, estou movimentando, tá, ali para a janela. Agora eu vou apagar os outros e vou aproveitar aquele dali que já está certinho. Vou copiar. Vou ter que botar ele por fora aqui, porque ali dentro ele vai ficar apertado com o texto. Eu tenho que controlar o tempo do vídeo aqui, então vou encerrar o vídeo aqui. E no próximo vídeo eu ajusto essa posição dos textos.